Fala, galerinha! Tava com saudade, né? Tava com saudade que eu sei. Eu sei que tava com saudade. Aquela linha por tablet é legalzinha, mas vamos pra cá porque aqui é bem melhor. Aqui a gente se entende melhor, tá? Então vamos lá, gente. Trabalho da força elétrica. Então vamos lá. Trabalho da força elétrica. Wanderson, não sei muito bem como é que eu vou fazer esse trabalho da força elétrica. O que seria esse trabalho da força elétrica? Espera aí. Vamos voltar na matéria? Antes da gente começar a falar de trabalho da força elétrica, vamos falar do trabalho da força-peso. Tudo bem? Vamos falar do trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso eu sei que você sabe. Sabe, eu sei que você sabe. Quer ver como é que você sabe? Vamos lá. Eu tenho um corpo, ó, minha bolinha está aqui em cima, a uma determinada altura H. O que acontece? Peguei esse corpo, imagina você, está lá no segundo andar do seu prédio, você pega a sua bolinha, largou. Qual é a tendência da sua bolinha? Bom, Wanderson, a tendência da minha bolinha é cair. Por que ela cai? Gravidade? Exatamente, gravidade. Gravidade, força-peso. Está associando? Gravidade, ou seja, altera o seu meio. Força-peso, força puxa para baixo sobre a ação da gravidade. Tá começando a eliminar, né? Beleza? Vamos pensar na seguinte situação. Vou chamar aqui de primeira situação e aqui de segunda situação, tudo bem? Então tá, temos a primeira e a segunda situação. Pensa comigo. O trabalho realizado na primeira situação, tudo bem? O trabalho realizado na primeira situação seria a massa vezes a gravidade, que não vou se alterar, vezes H. Não é isso? Então você concorda que o trabalho nessa parte aqui, primeira situação, é maior do que na segunda parte? Você consegue compreender isso? Vamos fazer o seguinte. O que é o trabalho? Trabalho não é variação de energia? Trabalho é variação de energia, não é? Então vamos fazer o seguinte. Trabalho, situação 1 e situação 2. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse trabalho nada mais é do que a variação de energia. Tudo bem? Então olha o que vai acontecer. Qual é a energia na primeira, Wanderson? Olha, a energia na primeira é a energia potencial gravitacional. Exatamente, isso. É ela mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Só que variação, toda vez que você vê esse símbolozinho aqui, variação é o quê? Final menos inicial. Confere? Não esquece disso. Final menos inicial. Então vamos lá. Qual é o final? Eu estou analisando a 1 e a 2. Então a final é a 2. Então eu vou fazer aqui, ó. MG H. Vou fazer o seguinte. Vou botar 2 aqui. E aqui eu vou apagar e vou botar 2. E aqui eu vou botar 1. Só para facilitar para vocês. Tudo bem? MGH2 menos MGH1. Vamos lá. De acordo com vocês, esse trabalho da força-peso, ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo? Wanderson, eu peguei a bolinha, larguei. Ela está indo a favor do movimento que ela queria. Se ela está indo a favor, esse trabalho tem que ser positivo, não tem? Tem. Mas, Wanderson, quando a gente faz o trabalho e a variação dessa energia, eu estou reparando que esse valor vai dar um número negativo. Sim, porque na verdade o trabalho ele é menos a variação de energia potencial. É exatamente isso. Tudo bem? Então vamos lá. Começou a entender, né? Começou a fazer sentido o trabalho da força-peso para você? Faz sentido, não faz? Pensa comigo, larguei a bolinha. Foi para baixo. A gravidade está puxando para onde? Para baixo. Lembra lá? Gravidade, campo elétrico. Tem alguma relação? Tem. A gente já vai ver isso aí. Larguei minha bolinha, a bolinha cai. Quando a bolinha está caindo, o que está acontecendo? A gravidade está só... Vem, meu favor, filha, vem para meus braços. Venha para meus braços. É isso que ela está fazendo. Ou seja, se ela está fazendo isso, eu estou fazendo alguma força por fora?
Eu estou fazendo algo contrário? Não. Não estou fazendo nada contrário. Simplesmente eu estou seguindo o fluxo. Tudo bem? Então esse trabalho, na verdade, nós vamos chamar esse trabalho de trabalho motor. Essa situação nós podemos chamar de trabalho motor. Por quê? Wanderson, simplesmente me largou, eu estou indo, estou seguindo o fluxo. Então esse trabalho é motor, você não está gastando energia com isso. Tudo bem? Agora, se fosse ao contrário, pensa o seguinte, pega a sua bolinha e joga para cima. Qual é a tendência dessa bolinha? Wanderson, isso, é isso aí mesmo, pode falar. Isso, boa, isso aí. A tendência da bolinha é parar, ela vai até uma altura máxima e para. Por quê? À medida que ela está subindo, tem uma força, tem uma ação gravitacional que está fazendo pelo assim, ó. Ei, desce, ei, vem pro seu lugarzinho, vem. Ei, vem pra cá, sobe não, sobe não. É o que está acontecendo. Então esse trabalho é motor? Não, esse trabalho nós chamamos de trabalho resistivo. Mas por que você está falando disso tudo? Trabalho da força elétrica. Simples, trabalho da força elétrica. Você acha que não vai ter isso? Claro que vai ter isso. Então vamos lá, ó. Primeira situação. Tenho minha carga geradora positiva. Tenho minha carguinha de prova em A. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Minha carguinha de prova em A. E aí, eu quero mover essa carguinha de prova de A para B. Pensa comigo. Qual é a força entre esses dois caras aqui? Ivan, isso é repulsão. Não é isso? Não é repulsão? Ou seja, se ela vier daqui para cá, ou seja, ela não está seguindo o fluxo, porque normalmente, repulsão, eu quero mais distância daquela carga positiva. Os opostos se atraem e os de mesmo sinal se repelem. Ou seja, esse positivo vem para cá, ele vem com maior facilidade, porque na verdade é o que ele quer. Ele não está fazendo um trabalho resistivo. Ele está fazendo, nesse caso aqui também, ó, um trabalho motor. Consegue pegar isso? Esse trabalho aqui é um trabalho motor. Wanderson, tudo bem. Então tem esse trabalho, tem uma variação de energia, que essa variação de energia, eu posso dizer que ela vai ser positiva. Se o trabalho é motor, tem que ser positiva? Claro que tem que ser positiva. Ela vai ser positiva? Vai ser positiva. Vamos comprovar isso agora. Então, galerinha, provei para vocês. Olha isso aqui. Trabalho da força elétrica. Nós já vimos que isso aqui é uma carga geradora positiva, positivo, vão se repelir e vai vir para cá. Tudo bem? Ponto A e ponto B. O trabalho é menos a energia potencial, não é isso? Menos a variação dessa energia potencial. Por quê? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Trabalho de A até B nada mais é do que menos a energia potencial, né? Essa variação. Só que quem é essa variação? É a energia potencial final, que é em B, menos a energia potencial em A, que é a inicial, não é isso? Então vamos lá. Trabalho de A até B. O que eu fiz? Ó, eu peguei esse sinal negativo e joguei para dentro, ó. Menos energia potencial B mais energia potencial A. Tudo bem? Só joguei o sinal para dentro. Trabalho de A até B. Constante eletrostática, no vácuo, vezes o Qzinho, que é a carga de prova, vezes a carga geradora, sobre a distância D1, tá? Porque nesse ponto, ela tem uma energia potencial ali. Foi? Menos a energia potencial no ponto B. O que eu fiz aqui, Wanderson? Olha, D1, eu botei essa distância daqui até aqui e chamei de D1, que tem um potencial. Daqui até aqui, que na verdade seria D1 mais D, chamei de D2, só para facilitar. Quando eu faço isso, olha o que me aparece. Q e Q. Ué, Q e Q? É, Q e Q. O que eu faço? Pego esse Qzinho, que é da carga de prova, boto ela para fora, em evidência, ó. Q, que multiplica KQ sobre D1, menos KQ sobre D2. Wanderson, é isso mesmo? É isso mesmo. Potencial em A
KQ sobre D. Não é o potencial elétrico no ponto A? Tá aqui. KQ sobre D. Menos o potencial elétrico no ponto B. Vezes quem? Vezes a carguinha. Esse é o trabalho. Fácil, né? Agora concorda comigo por que eu coloquei esse menos na frente? Pensa comigo. Essa carga aqui ela é positiva, não é? Nós já vimos na matéria anterior, na aula passada, que temos uma carga geradora positiva. As linhas de campo mais próximas a essa carga têm o potencial maior. Então, vê se eu fosse fazer, na verdade, se eu fizesse esse trabalho e fizesse o final menos o inicial. Se esse campo, né, esse caso aqui, esse potencial é menor do que esse, isso daria um trabalho negativo. Mas nós já vimos que isso não é verdade. Não é verdade. Porque essa carga positiva, ela realmente quer vir para cá. Repulsão. Não é isso que acontece? Ela quer vir daqui para cá. Então isso, na verdade, por isso que a gente coloca esse menos na frente. Então o trabalho vai ser sempre menos a variação de energia potencial. Foi? Agora ficou fácil, ó. Fácil. Isso aqui é chuchu lá. Isso aqui caiu, isso aqui já era. Gabaritou. Já pode, ó, braço pro gaiteiro e vai embora. Fácil isso aqui. Trabalho da força elétrica em superfícies equipotenciais. Tudo bem? Então, ó. Trabalho da força elétrica. Vamos lá. Nós já vimos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto C, ponto A, ponto D e ponto B. Se a gente está falando do trabalho da força elétrica em pontos equipotenciais, pensa o seguinte, não é isso? O trabalho, ele não vai ser igual, que a gente já viu ali. Vou botar, por exemplo, de A para D. De A para D. A gente já viu que é o potencial, não é isso? A gente já viu que é o potencial em A menos o potencial em D. Não é isso que a gente já viu? Então, olha só. Eu tenho A, tenho D. Então, esse aqui, por exemplo, eu já sei, tá? Eu já sei que esse trabalho aqui vai ser menos essa variação de energia potencial que nós vimos ali. Se eu tenho o ponto A e o ponto D, pergunto a vocês, eles são equipotenciais? Olha aqui. Olha onde é que está o ponto A, olha onde é que está o ponto D. Eles são equipotenciais? E aí? Acha que são? Quem tem o maior potencial? Ponto A ou ponto D? E aí? Pensa comigo. Lembrando que, ó, para melhorar, agora vai fazer sentido, ó. Esse campo está fazendo o quê? Para fora. Logo, a carga que está aqui, ó, ela é o quê? Positiva. Levando em consideração que todos os pontos A, D, C e B, tá, são cargas Qzinho positivas, de A para D, esse trabalho vai ser motor ou ele vai ser resistível? Positivo. Minha carga aqui é positiva. Ela quer ir para lá? Claro que ela quer ir para lá. Isso é um trabalho do motor. É simplesmente, ó, beijo, querido, tchau. Ou seja, o trabalho de A até D, eu posso chamar de trabalho motor, que nada mais é que vezes o potencial em A menos o potencial em D. Cismei com B, hein? Tudo bem? Foi? Tranquilo? Até aí mole, né? Vou fazer o seguinte, então. Eu quero saber o trabalho de C até A. C, ó, C até A. Lembrando que todas as cargas são positivas, tá? Todos os Qzinhos são positivos. Então, ó, C até A. Quem tem o maior potencial, Vanso? C ou A? Olha, na minha humilde opinião, de acordo com tudo que foi dado, que eu prestei atenção, olhei os vídeos, eu fiz o slide, fiz exercício, fiz tudo, pô, o maior potencial é em C. Beleza. A carga positiva é positiva.
Esse trabalho é motor ou resistivo? É motor. Acabou, pô. Olha aqui. Esse trabalho é motor. Se esse trabalho é motor, é a carguinha vezes o potencial em C menos o potencial em A. Wanderson, tá muito fácil. Tá fácil. Sabe por que tá fácil? Porque é fácil. É muito fácil. Olha só. Quer ver? Vou botar para ficar mais fácil ainda, ó. E o trabalho de B até D? Esse trabalho é o quê? E aí? Para começar, esse trabalho é o quê? Pensa comigo. B até D. E aí? Fala, pensa. E aí? Vou te dar um tempinho para pensar. Tá, já deu tempo. E aí? Esse trabalho é o quê? Wanderson, tô pensando aqui. Eles são superfícies equipotenciais? São. Então, tipo, estaria errado eu fazer isso? Estaria errado? Olha, estaria errado não. Só falta uma coisa. Bonito, né? Ou seja, isso aqui dá 0. Mas eu não realizei trabalho? Sim. Se você está na mesma superfície equipotencial, o seu trabalho é nulo. Por quê? Você não mudou o potencial, o seu potencial é o mesmo. Foi? Tá ficando fácil, não tá? Muito fácil. Então vamos lá agora, ó. Trabalho da força elétrica no campo elétrico uniforme. Agora vai ficar mais fácil. Estou falando para você, vai ficar mais fácil, presta atenção aqui. Olha isso aqui. Trabalho da força elétrica no céu. Campo elétrico uniforme. Vai se acostumando, tá? Céu, campo elétrico. Você vai pro céu. Então vamos lá, gente. Positivo, negativo. Essa caneta acho que não tá legal. Deu ruim! Então, gente, ó. Agora aqui, ó. Trabalho da força elétrica no campo elétrico uniforme. Mole. Fácil. Céu, campo elétrico uniforme, vai se acostumando. Então vamos lá. De A até B. Pensa comigo. No ponto A, tá? No ponto A, eu tenho um potencial. Confere? Nós já vimos. Carga positiva, aqui nós temos o potencial. E aqui em B nós temos outro potencial. Tudo bem? Só que tem uma particularidade aqui. Tá? Tem uma particularidade. Vamos, que particularidade é essa? O campo elétrico ele é o quê? Nessa região. O campo elétrico ele é uniforme. Tudo bem? Campo elétrico uniforme, se está falando do trabalho da força elétrica no campo uniforme, vamos lá. Antes, de onde você chegou isso aqui? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Ó. O trabalho, nós já vimos que é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então vamos lá. Vamos, quem é essa força? Tá? Quem é essa força? Lembra lá atrás, nós já vimos que ó, o campo elétrico nada mais é do que a força sobre a carga? Não é isso? Então o campo elétrico nada mais é do que a força, né, sobre a carga. Então aqui no lugar de força eu posso colocar E vezes a carga. Claro, ó. A força elétrica nada mais é do que o campo vezes a carga. Vezes a distância. Vamos, só que me dá um problema. Cosseno de θ. Qual o ângulo entre esses dois? 0. Qual o cosseno de 0? Qual o cosseno de 0? Não me vai perder a questão por não saber o cosseno de 0, hein? Por favor, hein? Então, o cosseno de 0 é 1.
Ou seja, o trabalho de A até B nada mais é do que CAD. CAD. Q vezes E vezes D. CAD. Então, toda vez que a gente falar no trabalho da força elétrica num campo elétrico uniforme, vamos usar o CAD? Claro. Usa o CAD, pô. Ele vai te dar o campo. Pensa o seguinte, se ele te dá a força, dá pra você, e te dar a carga, dá pra você descobrir o campo elétrico ali? Dá. Não dá? Claro que dá. Se ele te dá o trabalho, te dá a distância que foi percorrida, te dá a força, dá pra achar o campo? Dá. Ou seja, são infinitas situações. Tudo bem? Foi? E aí pensa o seguinte, agora, eu quero ir de A para B. Eu quero ir de A para B. Só que eu peguei esse caminho mais rápido aqui. Suave, fui ali e tal. Só que nós já vimos, né? Nós já vimos que é o final menos o inicial. Não é isso? Não é sempre o final menos o inicial? Então pensa o seguinte, ó. Tô em A. De A, eu venho para cá. Depois eu venho para cá. Depois eu venho para cá. Depois eu finalizo em B. Pergunta. O trabalho realizado desse cara até aqui é o mesmo desse cara que veio aqui e parou em B também? É. É. Pensa o seguinte. Quando eu faço de A até B, não é isso? Eu não vou pegando de A até B. A carga é a mesma carga. O campo elétrico é o mesmo campo elétrico que é uniforme. Vezes a distância? É. Então agora, ó, vê se você visualiza isso. Ó, vou separar em pedacinhos para ficar mais fácil para você visualizar. O cara que foi direto, ó, ele percorreu D, não é? É. Ele percorreu D. Tá, tudo bem, vamos. O cara percorreu D. E o de baixo? Ó, daqui até aqui, D1. Ó, daqui até aqui, D2. Daqui até aqui, D3. E daqui até aqui, D4. Então, vamos. Aqui o cara percorreu D, esse aqui percorreu D1, D2, D3, D4. Quanto é que dá D1 mais D2 mais D3 e D4? Fala pra mim. Dá D. E aí? Vamos, o trabalho é igual? Sim. O trabalho é igual. Ou seja, independente da minha trajetória, só vai me importar o final e o início. Acabou. O trabalho realizado pelos dois é a mesma coisa. Wanderson, é sério isso? Sim. Então toda vez que você tiver um trabalho, mas Wanderson, isso é válido apenas no campo elétrico uniforme. Calma aí, olha aqui. Trabalho da força elétrica no campo qualquer. Isso não é só no campo elétrico uniforme, não. Isso é para ser usado no campo elétrico uniforme. Mas aqui, ó, no campo elétrico qualquer, eu posso sair de A até B pelo caminho azul e posso sair por A. O que vai me importar é o A menos B. Ou B menos A. Acabou. É a variação que vai me importar. Beleza? Então, galerinha, então vamos lá. Parte 6. Relação entre potencial elétrico e o campo elétrico uniforme. Tá? Vamos pensar comigo aqui. A gente está falando entre potencial elétrico e o campo elétrico uniforme. Nós já temos uma coisinha aqui, ó, subentendida, que é o trabalho. O trabalho não é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ? Sim. Vezes a carga vezes VA menos VB. Wanderson, o que seria VA menos VB? Vê se não é a diferença de potencial entre A e B. Não é isso? E como é que nós chamamos essa diferença de potencial? U. Beleza? Então, ó, força vezes deslocamento cosseno de θ.
Cosseno de θ, nós já vimos que quando está no mesmo, o cosseno é zero, o cosseno de zero é 1. Ou seja, cosseno de zero, 1. Então isso aqui dá 1. Então, ó, força vezes distância é igual a carga vezes o de A até B. Beleza? Foi? Agora pensa o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte, ó. Força vezes distância. Tá? Força vezes distância é igual a carga vezes isso aqui. Só que você já viu lá atrás algo parecido aqui entre força e essa carga. Lembra? Lembra aqui, ó, F passando esse Q para cá dividindo sobre Q vezes D é igual a diferença de potencial A e B? Mas quem é isso aqui, Vandos? Quem é a força sobre carga? Ih, rapaz, isso é o campo vezes a distância. Então, quer dizer que a diferença de potencial entre A e B, eu também posso fazer o ED. É, exatamente. O ED. Diferença de potencial num campo elétrico uniforme, você pode fazer o ED. Tudo bem? Foi? Então, olha só. Próximo. Pensa o seguinte, tá? O que eu coloquei aqui? Aqui eu estou colocando a relação do potencial elétrico e a relação do campo elétrico, ó, em cargas esféricas condutoras. É exatamente isso aí. E aí? O que muda para vocês? O que muda? Vamos lá. Nessas esferas condutoras, o que muda? Será que tem alguma relação aqui? Será que tem alguma pegadinha? Já coloquei o gráfico para vocês aqui, ó. Q maior do que zero, Q menor que zero. Ou seja, carga positiva, carga negativa. Vandos, eu dei uma reparada aqui, ó, no potencial aqui que você colocou. No potencial daqui até aqui, que é onde é o raio dessa esfera condutora, eu estou reparando que o potencial é o mesmo. Sim. Exatamente. Ué, então o potencial no interior de uma esfera condutora é igual em todo o seu momento? Sim. Ele tem o potencial? Ele tem o potencial. Mas dentro dessa esfera, o potencial se mantém. Caraca, Vando, isso é interessante. Legal. Então aqui, ó, a partir do momento que sai, há uma diferença de potencial e quanto mais distante da carga positiva, como nós já vimos, o potencial é menor. Por isso que diminui. Vando, isso faz todo sentido. Eu sei que faz, cara. Estou falando para você que isso é fácil. Olha isso aqui. Potencial KQ sobre D. Só que quem é essa nova distância? Se é uma esfera condutora, essa nova distância é um raio. Só mudei o R pelo D pelo R, o R pelo D. O que importa é que você entendeu. Viu? Próximo. Potencial. Potencial no interior, que tem potencial. Depois, quando ele sai, o potencial começa a aumentar. Aumentar. Lembre-se, ó. Quanto mais próximo, maior. Mais próximo do zero, maior em relação aos negativos. Foi? Então, ó, começa a aumentar. Então, o que acontece? O que vai mudar aqui? Nada, a fórmula é a mesma. A única coisa que vai mudar é isso aqui vai ser negativo. Porque o que aqui vai ser negativo. Foi? Tá fazendo sentido? Tá ficando mole pra caramba, né? Tá ficando muito fácil, eu sei. Tô falando com você. Agora vem a questão do campo elétrico. Então, essa parte eu deixei para falar agora no potencial e não falei na parte de campo elétrico. Por quê? Ela é importante. Já ouviram falar na gaiola de farinha? Já ouviram falar? Claro que já ouviram falar.
Já ouviram numa certa situação em que vocês estão passando pela rua e de repente começa a relampejar, relampejando daqui, relampejando dali, e aí de repente a pessoa fala assim, ó rapaz, não fica perto da árvore não. Ô rapaz, fica dentro do carro, é melhor, cara. Fica dentro do carro que é melhor. Já vai chegar, por isso que eu deixei pra cá. Separei essa esferazinha aqui, positiva, tudo bem? Ó, olha que coisa bonita. Tá aqui, positiva. Tudo bem? O campo elétrico no interior dessa esfera é quanto? Vai lá, deixa eu dar já deu tempo. Isso aí. Qual é o campo elétrico no interior dessa esfera? É zero. Mano, calma aí. Pô, tu acabou de falar pra mim que o potencial aqui existe e depois ele aqui na carga positiva diminui e aqui dentro no negativo ele existe, mas depois ele aumenta. Eu entendi, faz todo sentido. Mas tu chega pra mim agora e fala que o campo elétrico aqui é zero? Claro, olha só. Primeiramente, isso aqui é uma grandeza vetorial. Isso aqui é uma grandeza escalar. Mas vamos lá. Pensa comigo, nós já sabemos que a carga positiva, o que acontece com essa carga positiva, Wanderson? Eu já sei que o meu campo elétrico, ele sai. Mas ele só sai para cá? Ah não, Wanderson, ele sai para cá também. Ué, na mesma direção e no sentido oposto? Ué, peraí. Então se nesse ponto acontece isso, se eu fizer nesse ponto e fizer nesse ponto, vai ter um correspondente e vai dar zero de novo? É isso aí. Ué, Wanderson, agora faz sentido. O campo elétrico aqui é zero. Claro. Soma isso aqui vetorialmente, isso dá zero. Pensa o seguinte, você está com uma caixa. Eu puxo para cá essa caixa com uma força de 5 newtons. Você puxa para lá essa caixa com uma força de 5 newtons. Qual é a resultante? É zero. Você vai ficar parado, fazendo força à toa. Podendo, entendeu? Tá assistindo uma aula de física, trocando uma ideia. Pá. Não, o cara tá ali puxando para lá e para cá, parado no mesmo lugar. Força resultante zero. Então vamos lá. Foi agora? Quando da carga negativa é a mesma coisa? Sim. Vão ter a mesma direção, porém vão ter sentido oposto. Foi? Tranquilo? Agora, e no condutor pontiagudo? Dá só um tempinho que eu vou desenhar ali para vocês. Então vamos lá, gente. Só para finalizar aqui a nossa brincadeira. Sei que tá bom, sei que tá demais, mas vamos prestar atenção aqui numa coisa. Condutor pontiagudo. Nós vamos falar agora do poder das pontas. Tá? Vamos, poder das pontas. Aqui nós estamos falando de condutor esférico e aqui nós estamos falando de condutor pontiagudo. Nós sabemos que tem uma distribuição de cargas dentro desse condutor, só que nesse corpo pontiagudo, nesse condutor pontiagudo, a tendência das cargas é fazer com que elas se localizem na ponta. E esse processo, tá, é chamado de poder das pontas, ó. PP, poder das pontas. Vamos lá. Nessa parte, por que ela tem um poder a mais em relação às outras? Porque nessas aqui, normalmente, nós temos uma distribuição por igual. Ou seja, dentro desse volume, elas estão distribuídas de uma forma mais equilibradas. Tudo bem? Só que quando chega aqui, olha o que acontece. Como elas se localizam mais na ponta, concorda comigo que a densidade nessa parte maior, densidade, massa, volume, lembra? Ou seja, a densidade nesse ponto é maior, lembra? Ou seja, ela faz com que isso aqui seja um melhor condutor. Para que ocorra o processo de indução, esse cara aqui é melhor.
Por quê? Porque ele tem uma densidade de carga na ponta maior do que em relação aos outros. Beleza? Quer ver um exemplozinho legal? Bacana? Com certeza você, morando no apartamento, você já deve ter visto, ou já viu de algum amigo. Já viu que na parte superior do seu prédio tem... Às vezes tem 3, às vezes tem 2, às vezes tem 1, que é o famoso para-raio. Já repararam que a ponta do para-raio é uma ponta fina? Por quê, Wanderson? Porque para-raio, parar o raio, calma, não é bem assim. Para-raio nada mais serve para quê? Para que quando houver uma descarga, essa descarga, né, passe por ali e vá para o aterramento, não ocasionando nenhum mal às outras pessoas. Tudo bem? Ou seja, mas Wanderson, por que então que eu coloquei a... Acabei de falar para você, porque o condutor pontiagudo, como ele tem a maior densidade de cargas na ponta, ele tende a ter, ele para sofrer o processo de indução é mais fácil do que um condutor esférico na ponta. Ou seja, a probabilidade dele passar por ali é maior do que em relação ao outro. Foi agora? Conseguiu compreender? Ah, Wanderson, faz sentido. Exatamente, faz sentido. Por isso que às vezes você está num local, aí você... Ô fulano, não fica aí perto da árvore não. Você sabe por quê? Não, você não sabe, porque a vovó falou pra você para não ficar, porque vovó fala, ó, que vovó fala, preste atenção, que vovó fala é verdade. Não fica. Por quê? Você está analisando as árvores. Na ponta da árvore não tem as folhinhas? Poder das pontas. Ih, Wanderson, isso é verdade. Para sofrer um processo de indução ali é mais fácil. É, exatamente. Tá? Só que aí, pensa o seguinte. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou falando isso aqui, eu vou explicando outras coisas. Raio. O que é o raio? Raio nada mais é do que aquela descarga. Descarga elétrica. Como assim, Wanderson? Processo de indução. O que é o processo de indução? Nós já vimos. Tá aqui, eu tô neutro, tô felizão, tô bonitão, tô equilibrado, tô na minha, tô suave. Aí, de repente, tem um cara que vem... Opa, ele tá com excesso de elétron ou tá com falta... falta ou excesso, tá? Normalmente as pessoas têm dificuldade, tipo assim... Ah, o raio sai de cima para baixo ou de baixo para cima? Depende. Tá? A gente já vai falar sobre isso. Então, essa descarga nada mais é do que... Você tem aqui a sua carga, né? Uma está neutra, a outra você vem... Processo de indução, você vem com ela carregada negativamente. Chega próximo, o que acontece? As partículas aqui positivas querem ficar mais próximas, a negativa querem distância. Se você aterrar esse cara, o que acontece? Os elétrons que estão aqui descem e aí esse corpo fica carregado positivamente. Tudo bem? Foi? Agora pensa o seguinte, quando a gente está falando dessa descarga, você vê aquela luminosidade. Quando você vê aquela luminosidade, nós estamos falando do relâmpago. Tá? O que é o relâmpago? O relâmpago nada mais é do que um efeito Joule. Tá? Aquilo ali é um aquecimento do ar, ó. Temperaturas, ó, bem elevadas. E aí, ó, forma aquele clarão. Beleza? O que é o trovão? O trovão nada mais é do que o aquecimento, mas não só o aquecimento, pela expansão ali não. Tá? Não é só aquecimento. As ondas mecânicas. Som. Propagação. Som. Entendeu? Trovão. Som. Wanderson, eu vejo a luz primeiro do que o som. Mais à frente nós vamos ver isso. Lá na frente, mas vamos ver. Por que você vê a luz primeiro e depois você vê o som? Wanderson, a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Isso aí, garoto, vai cair e tu vai acertar. É exatamente isso aí. Beleza? Foi? Agora vamos falar de rigidez elétrica. O que é rigidez elétrica? Pensa o seguinte. Você está fazendo um processo de indução. Aquela carga condutora, ela gera um campo elétrico. Não é isso? Ela está ali, ela está gerando um campo elétrico, está gerando um campo elétrico. Só que, quando um material isolante, lembra que eu falei para vocês? Wanderson, material isolante é aquele que não conduz. Lembra? Falei. Não. O isolante é um material
que tem propriedades que dificultam essa circulação, essa movimentação de elétrons, tá? De acordo com certos níveis, beleza? Então, olha só, quando a gente está falando de rigidez elétrica, a gente está falando o seguinte, tem um campo elétrico ali, está emandando. O campo elétrico está sendo emanado ali, ele está perturbando. Lembra que o campo elétrico ele está fazendo uma perturbação ao seu redor? Ele está perturbando, e ele está ali naquele cara isolante ali, ele está perturbando, até que o isolante não aguenta. Quando esse isolante não aguenta mais, a gente está falando de rigidez elétrica. Cada um vai ter sua rigidez elétrica. Então, se eu pego um campo, estou fazendo uma ação sobre determinado isolante, ele tem a sua rigidez elétrica. Tudo bem? Se eu pego um outro material, ele vai ter uma outra rigidez elétrica. De acordo com o campo, ele vai ter a sua rigidez elétrica. Tudo bem? E agora, voltando na situação aqui, bem legal. Lembra que eu falei ainda agora da gaiola de Faraday? Lembra? Que a gente viu que no interior, campo elétrico nulo? Então, numa situação, você está andando pela rua, começou aquela chuva, ó, sinistra, braba demais. Meu irmão, você está no teu carro, começa a haver descargas e mais descargas e mais descargas. O que você faz? Fala pra mim. Não, vou sair do carro, vou ficar próximo à árvore? Porra, faz isso não. Não, vou fazer melhor. Vou sair do carro, vou subir o prédio. Não. Vou fazer melhor. Vou pegar uma placa de metal alta, pontiaguda, e vou ficar ali perto. Não. Você vai ficar dentro do carro. Fica dentro do carro. Tudo bem? Por que você vai ficar dentro do carro? Não, porque eu aprendi na aula de física que ficar dentro do carro é melhor, vai ser melhor, porque o campo elétrico ali dentro é nulo. E como o campo elétrico ali dentro é nulo, cara, eu estou protegido. Eu estou protegido, eu estou ali, ó. Eu estou ali, ó, tranquilo, sabe por quê? Porque eu estou numa blindagem eletrostática. Olha o nome. Não põe segurança? Não põe, tipo, pô, blindagem? Pô, caraca, o maluco tá na blindagem. Cara, tu tá na blindagem eletrostática. Tu tá dentro do carro. Tá ali, o campo elétrico ali é nulo, tá tranquilão. Deixa lá. Cai raio, vai barulho, vai relâmpago, vai trovão, tá dentro do carro, negão. Suave. Suave. É só aguardar. Aguarda, daqui a pouco vai dar uma passada, vai haver descarga, vai equilibrar. Acabou. Equilibrou. E você tá dentro de uma blindagem, tá protegido. Beleza? Galerinha, espero que tenham gostado. Mais à frente eu vou fazer um vídeo. No vídeo eu vou pegar toda essa matéria, eu vou colocar exercícios e vou fazer um vídeo só de resolução de exercícios, em que eu vou pegar princípio de eletrostática, logo em seguida eu vou pegar lei de Coulomb, depois de lei de Coulomb eu vou pegar campo elétrico uniforme, depois eu vou pegar energia potencial, vou pegar potencial e vou pegar todas essas distribuições. Beleza? Vamos fazer um exercício, vamos ficar expert, que mais à frente tem mais. Beijo! Ó, eu tô provando, ó, tá vendo? Ó, álcool em gel, ó, higienizei, ó, entre os dedos, bonitinho, ó, nas unhas, ó, tô de boa, hein, tô tranquilão.